Olá, pessoal, tudo bom? Nas aulas anteriores, nós estávamos trabalhando o assunto sobre o movimento retilíneo uniforme. Chegamos a concluir totalmente esse assunto, fizemos vários exercícios, inclusive fizemos a revisão geral, finalizando o assunto, vimos todos os assuntos, todo o conteúdo sobre o movimento retilíneo uniforme. Inclusive, finalizamos fazendo uma lista de exercícios, resolvendo várias questões. Na aula de agora, nós já vamos iniciar o próximo assunto, o assunto novo. E esse assunto é o assunto sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Vejam que agora acrescentou uma letra a mais. Antes era movimento retilíneo uniforme. Agora vai ser movimento retilíneo uniformemente variado. Então, na aula de agora, nós vamos entender o que significa movimento retilíneo uniformemente variado. Nós vamos ver todas as fórmulas e resolver algumas questões. Mas, para isso, antes de começarmos a ver as fórmulas, é importante, é necessário a gente entender o que significa essa expressão. Ah, professor, a gente já tinha visto o movimento retilíneo uniforme. Mas agora, o que significa acrescentar esse V a mais? O que significa dizer agora que o movimento é movimento retilíneo uniformemente? E ainda mais, variado. Pois bem, para iniciarmos a aula de agora, é importante, é necessário a gente entender o que significa toda essa expressão. Entender essa expressão termo a termo. Para isso, eu dividi aqui o quadro em duas partes, para que a gente faça uma relação, para que a gente observe um a um, fazendo uma relação respectivamente, a gente entenda o assunto anterior com o assunto de agora. Então, vou colocar aqui. O assunto anterior foi o movimento retilíneo uniforme. E o assunto de agora é o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, para que a gente entenda o que significa movimento retilíneo uniformemente variado, é necessário a gente relembrar o que era o movimento retilíneo uniforme. Então, gente, como eu acabei de dizer, para a gente entender o que significa essa expressão completa, é necessário a gente entender termo a termo. Pois bem, vamos lá. Movimento. Tá, professor? Em situações desse tipo, é necessário que o objeto, o carro lá, ele esteja em movimento, ele esteja desenvolvendo lá o seu movimento. Então, são situações em que o móvel, o carro, o objeto não está parado, está em movimento. Então, primeira coisa, primeira observação, o objeto analisado, ele tem que estar em movimento. Segundo, professor, vou colocar aqui, M de movimento. Movimento. Professor, então o meu objeto, em situações desse tipo, ele tem que estar em movimento. Primeira condição. Professor, segunda condição. Segundo termo aqui, para a gente entender o que é essa expressão. Retilíneo é um movimento. Então, observem passo a passo. A primeira condição, o objeto, ele se encontra em movimento. Por isso que é um móvel. Analisando lá o móvel na questão, pode ser um carro, pode ser uma bicicleta, um ônibus, a questão que vai definir. Segunda condição, esse móvel, esse objeto está em movimento. Segunda condição, esse movimento tem que ser um movimento retilíneo. Então, a trajetória retilíneo. Então, a trajetória do meu carro, do meu móvel, é uma trajetória retilínea. Então, gente, muita atenção. O significado desse termo retilíneo é com relação à trajetória dele. Ele está descrevendo que trajetória? Está lá na situação, na questão, analisando um carro desenvolvendo o seu movimento sobre uma pista, sobre uma BR. E esse movimento que ele percorre, que ele descreve, tem que ser sobre uma trajetória retilínea. Aí algum aluno pode perguntar, professor, então nessa trajetória dele, está lá a pista, essa trajetória que ele vai percorrer, sendo retilínea, a pergunta que eu faço é o seguinte, professor, pode ter curvas, sim ou não? A resposta é sim. Mesmo sendo a trajetória retilínea, pode ter curvas, porque eu vou analisar, mesmo tendo curvas, em situações bem pequenas lá, uma a uma, de tal forma que na situação aqui bem pequena, essa curva é analisada
nessa dimensão bem pequena, como sendo uma reta. Então, são situações retilíneas. Vou analisar a trajetória. Então, esse termo, gente, retilíneo, é com relação à trajetória. E a trajetória tem que ser uma reta, ainda que tenha ou não curvas. Porque a observação é o seguinte: com relação à trajetória, só existem duas trajetórias no movimento. Ou a trajetória, ou a trajetória é do tipo retilínea, que é o que a gente está estudando agora, ou a trajetória é do tipo circular. Então, gente, só existem dois tipos de trajetórias no estudo de movimentos em cinemática. Primeiro, ou a trajetória vai ser retilínea, ou a trajetória vai ser circular. O que a gente tem estudado aqui são trajetórias retilíneas, ou seja, são situações de retas. É como se o carrinho lá tivesse em uma reta, independente de curvas ou não. Ah, professor, e circular seria o quê? Circular, gente, não é com relação a curvas. Circular é com relação a giros. Então, entendam essa situação de trajetória circular como sendo giros. Ou seja, eu tenho que dar ao giro uma volta completa, como se fosse em uma circunferência. Por isso, trajetória circular e circunferência. Então, eu tenho que dar uma volta completa, um giro, 2, 3, 4 voltas, giros. Então, esses movimentos a gente vai estudar um pouco mais à frente. Mas, por enquanto, é vocês entenderem que a trajetória sendo retilínea, eu posso sim ter curva. Então, observem a diferença. A trajetória retilínea seria uma linha reta, uma linha curva, mas que não fecha, ela não fecha, não é uma circunferência, diferente da circular. A circular, ela fecha uma circunferência, porque ela vai trabalhar giros, ela vai trabalhar voltas. Então, gente, é importantíssimo que o aluno entenda o que significa esse termo na expressão retilíneo. Ah, professor, retilíneo é porque eu não posso ter curvas? De jeito nenhum. Eu posso ter curvas nessa trajetória. Eu só não posso ter um circuito fechado, uma circunferência. Então, eu posso ter lá a minha pista com curvas, várias curvas e nuances, né? Ah, professor, estou subindo, estou descendo, é uma ladeira, agora é uma descida, estou fazendo uma curva, mas não importa, é uma trajetória retilínea. É diferente da circular, que a circular ela é uma circunferência, ela faz giros, voltas. Então, esses movimentos que a gente vai estudar mais à frente, exemplos seriam movimentos da hélice de um ventilador. Pronto, a hélice de um ventilador, ela está girando. Então, ela completa voltas, ela gira. Ah, professor, a turbina lá do avião. Pronto, um outro exemplo sobre movimento circular. Mas isso a gente vai estudar mais à frente. A atenção aqui é que o aluno entenda que esse termo na expressão retilíneo quer dizer a trajetória. Então, vamos analisar termo a termo. Primeiro, o objeto lá ele está em movimento, não está em repouso, está em movimento. Por isso que é um movimento. Movimento retilíneo, professor, retilíneo, com relação à trajetória. E uniforme, o que significa o termo uniforme nessa expressão? A gente já tinha dito aqui em aulas anteriores. Ah, professor, o que é uniforme? Esse termo, essa palavra significa o quê? Uniforme, eu dei até o exemplo lá da farda do aluno. Ah, no colégio o aluno tem lá a sua farda. No colégio, na fábrica, lá o trabalhador tem a sua farda, tem o seu uniforme. Ou seja, todo mundo está usando a mesma roupa. É uma roupa igual. É a mesma roupa. Ou seja, então uniforme tem um sentido de igual, mesma coisa. Então, igual, mesma coisa. Quem é que é igual? Uniforme. Uniforme. Quem é que é igual? Quem é que é a mesma coisa que sempre permanece sem ser alterado no movimento retilíneo uniforme? Quem é? A velocidade. Então, gente, a característica importantíssima do movimento retilíneo uniforme é que nesse movimento a velocidade lá do móvel, a velocidade do carrinho, a velocidade do objeto, a velocidade sempre se mantém uniforme. A velocidade sempre se mantém a mesma, sempre se mantém igual. Ela nunca vai alterar. Ah, professor, a gente vai fazer uma viagem daqui para Campina e a velocidade é 100 km por hora. Pronto, tá lá. Velocidade igual a 100 km por hora. Então, nesse movimento, a pergunta é, pronto, aí, questão de Enem. Uma questão básica, extremamente simples. Só para saber se o aluno entende o que significa
esse termo na expressão, esse uzinho, uniforme. Aí a questão vai dizer, a viagem iniciou-se com um carrinho a 100 km por hora. Durante todo o trajeto, em todo o trajeto dele, em todo o percurso, essa velocidade muda, pode ir para 110 km por hora, pode ir para 90 km por hora, sim ou não? Tá, professor. Se eu estou no movimento retilíneo uniforme, e ser movimento retilíneo uniforme, ser uniforme, é ter sempre a velocidade a mesma, é ter sempre a velocidade igual, ela nunca muda, então esse valor jamais pode mudar. Porque, do contrário, não seria movimento uniforme, seria um movimento variado. Então, olha aí, gente, as condições, os indícios que eu já estou deixando as fichas do que seria um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, atenção, nesse primeiro momento, é importantíssimo o aluno entender o que significa essa expressão, termo a termo. Então, a característica importantíssima do MRU, ou seja, do movimento retilíneo uniforme, é que nesse movimento, qual é a característica? Questão do Enem, a velocidade sempre é a mesma, sempre é igual, nunca muda, nunca vai alterar, nem aumenta nem diminui, sempre é exatamente a mesma. Por isso que é chamado uniforme. Ah, professor, igual o uniforme dos alunos, todos têm o mesmo uniforme. Igual a farda lá dos trabalhadores da fábrica, todos têm o mesmo uniforme. Então, gente, uniforme é ser igual, ser o mesmo, nunca mudar, nunca alterar. Então, a característica do movimento retilíneo uniforme é que a velocidade lá do carrinho, a velocidade lá do objeto, do móvel, a velocidade sempre é a mesma, sempre é igual, nunca muda. Ou seja, é dizer que a velocidade é constante. Já tínhamos falado isso daqui. O que significa CTE? CTE é a abreviação da palavra constante. Para não escrever aqui a palavra constante, eu abreviei CTE. Então, muita atenção em questões, você está resolvendo lá de lista, de exercício, do livro, prova do Enem, vestibular, o que seja, apareceu isso. Está dizendo o quê? Que a velocidade é constante. Velocidade CTE, professor, velocidade constante. Então, muita atenção. Qual é a característica? Importantíssimo, a característica principal do movimento retilíneo uniforme, a característica é que a velocidade é sempre constante. Olha lá, a velocidade é CTE, velocidade constante. Aí alguém pode perguntar, tá, professor, eu entendi. Movimento retilíneo uniforme, a característica principal é que a velocidade é constante, velocidade CTE, constante. Mas agora e o movimento retilíneo uniformemente variado? Então, vamos, a partir de agora, entender o que significa. Da mesma forma, entender toda a expressão termo a termo. Então, vamos lá. É a mesma coisa, respectivamente, do mesmo jeito que a gente analisou aqui, fazer análise no MRUV. MRU, movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Característica principal, velocidade constante. E agora, professor, no MRUV, o que vai acontecer? Então, vamos lá. Analisando respectivamente, termo a termo. Primeiro, o M. O que seria o M? O M, da mesma forma, é o movimento. Do mesmo jeito do MRU, do movimento retilíneo uniforme, o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, o M significa movimento. Ou seja, o objeto lá da situação, o meu carrinho, o meu móvel, um carrinho, uma bicicleta, um ônibus, o que seja, o meu objeto, ele tem que estar em movimento. Segunda situação, segundo termo. Ah, professor, segundo termo da minha expressão, R, é porque a trajetória é o quê? Retilínea. Lembrando, sobre trajetórias dos objetos, dos móveis, quais são as possíveis trajetórias que existem em movimento? Só existem duas. Ou trajetória retilínea, ou trajetória circular. Ou retilínea ou circular. Estamos estudando aqui trajetórias retilíneas. Portanto, o movimento é do tipo retilíneo. Retilíneo. Ah, professor, então, da mesma maneira que eu tinha no MRU, movimento retilíneo uniforme, eu tenho agora no MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. O M, o móvel, o objeto lá está em movimento, está descrevendo lá, percorrendo uma trajetória retilínea. Ah, professor, o U. O que significa o U? Pronto, aí vem a primeira diferença. O U no MRU era uniforme. Já o U aqui no MRUV não é mais uniforme. É uniformemente. Uniformemente.
Só acrescentar mente, uniformemente. Ah, professor, uniformemente. E finalizando, variado, o V. Ah, professor, esse V vai ser o quê? Variado. E o que significa ser variado? É exatamente a dica que eu já tinha dito anteriormente. Eu tinha dito o seguinte, tá, professor, se no movimento retilíneo uniforme, a característica principal, a característica importante desse movimento é que a velocidade é constante, ou seja, não muda. Professor, eu vou daqui para Campinas a 100 km por hora, sair de casa a 100 km por hora. Questão de Enem. Essa velocidade pode mudar? Sim ou não? Tá, se eu estou no movimento retilíneo uniforme, por ser uniforme, o uniforme é constante, sempre igual, o mesmo. Jamais vai mudar. Então, em toda a trajetória vai ser 100 km por hora. Ah, professor, na saída, 100 km por hora. Na chegada lá em Campinas, 100 km por hora. Na metade, 100 km por hora. Professor, e se eu for fazer uma curva a 100 km por hora? Mas eu vou me explodir, me esbagatar, quebrar todo. Não importa. A característica principal, importantíssima desse movimento uniforme é que a velocidade sempre é a mesma. Sempre permanece igual. Nunca muda, nunca altera. Sempre é constante. Por isso que é chamado velocidade média. É óbvio que nessa situação que a gente ironizou lá da curva, ninguém vai fazer uma curva a 100 km por hora. Mas isso é uma velocidade média, ou seja, é uma média. É óbvio que daqui para Campina, o camarada passa por lombadas, passa por ladeiras, subidas, descidas, passa por curvas. Mas a ideia é o seguinte, tá? Eu fiz um percurso de 100 quilômetros, 100 quilômetros. Foi a distância que eu percorri. E olhei no meu relógio e eu observei que eu demorei 1 hora para fazer esse percurso. 100 quilômetros em 1 hora. Então, na média, é como se fosse, em média, eu desenvolvi esse meu movimento, em média, como se fosse a 100 km por hora. Mas é óbvio que em alguns momentos, em lombadas, a minha velocidade diminuiu, em subidas, a velocidade diminuiu, mas em compensação, no retão, a velocidade aumentou, na descida, a velocidade aumentou, ou seja, de tal forma que essas compensações, eu aumentando mais a velocidade, depois eu diminuo um pouco mais, eu diminuindo um pouco mais, depois eu... Ou seja, de tal forma que essas compensações, no final, me dá um resultado, em média, como sendo um valor constante. Ele sempre se manteve constante, uniforme. Então, gente, vejam que a dica que a gente tinha falado na questão, no assunto anterior, de ser uniforme, a velocidade se mantinha constante. Já isso daqui é variado. Ou seja, o que vai variar? Variar vai ser o quê? Vai ser exatamente a minha velocidade. Então, característica importantíssima, característica importantíssima do NRUV. Ah, professor, M, movimento. R, trajetória retilínea. U, uniformemente. E V, de variado. Expliquei primeiro aqui variado. O que é variado? Variado é a minha velocidade. A minha velocidade está variando. Enquanto que no movimento retilíneo uniforme, a minha velocidade era constante, igual, sempre a mesma, não se alterava. Já nesse daqui, a minha velocidade vai variando. Como assim, professor? Então, vamos supor, estou indo daqui para Campina, inicio a minha viagem com 100 km por hora. Logo depois, eu vou para 110 km por hora. Pergunta, olha lá, 100 km por hora. 110 km por hora. Pergunta é, gente, esses valores, 100 e 110, são os valores de quê? Valores da velocidade, professor. Pela unidade eu identifico quem é a grandeza. Se a unidade é quilômetros por hora, logo, essa minha grandeza é velocidade. Ah, professor, a velocidade está variando. Era 100, foi para 110. Então, está variando. Está variando como? No exemplo aqui, está aumentando. Variando na situação de aumentar. Eu posso variar aumentando ou posso variar diminuindo. Nesse caso aqui, eu estou aumentando. Era 100, foi para 110. Então, a minha velocidade está aumentando, professor. Aqui é na vida toda 100 km por hora. Já que ele está variando, está aumentando. Aí a pergunta é, ah, professor, anteriormente era 100. Logo depois foi 110. O próximo vai ser quanto? Alguém arrisca aí algum valor? 120. 120. 120 o quê? Quilômetros por hora. Vamos lá. Quantos valores de velocidades eu estou colocando aqui nesse exemplo? Primeiro, 3 valores. 100, 110, 120. Primeira pergunta. Esses valores estão mudando?
Os valores estão variando, aumentando, diminuindo, não importa. Estão variando, estão mudando. Então, professor, se está tendo variação da minha velocidade, então eu estou no movimento variado. Não estou mais no movimento uniforme. No movimento uniforme, a velocidade era constante. No movimento variado, a velocidade está variando, está mudando. Pode aumentar ou pode diminuir. No caso aqui, está aumentando. Ah, professor, é 100. Logo depois 110. Logo depois 120. Pergunta. Está variando de quanto em quanto? Qual é o padrão de variação? Está variando, professor. Veja só, de 100 para 110 variou quanto? 10. De 110 para 120 variou quanto? 10. Quero ver quem é que arrisca aí o próximo valor. O próximo valor seria quanto? Tá, professor, 100, 110, 120. O próximo só pode ser 130. Perfeito, exatamente. Parabéns ao aluno que está acompanhando aí. 130. Ah, professor, de 100 para 110, varia quanto? 10. De 110 para 120, varia quanto? 10. De 120 para 130, vou variar quanto? 10. Pergunta. Estou variando de quanto em quanto? De 10 em 10. Ah, professor, e variar de 10 em 10 significa o quê? É exatamente o significado desse termo aqui. Ou seja, a minha velocidade está variando, sim ou não? Tenho duas perguntas. Preste atenção nas duas perguntas. Primeiro, o valor da velocidade está variando, sim ou não? Sim, professor, a velocidade está variando. 100, 110, 120, 130, está variando. Certo? Segundo, mas essa minha velocidade variando, existe alguém que se mantém constante? Existe alguém que se mantém igual, a mesma coisa? Existe alguém que se mantém uniforme? Existe, professor. Está aqui, ó, 10, 10, 10. Eu estou sempre aumentando, variando, mas é uma variação que mantém algo constante, algo igual, um padrão, sempre se repetindo, de 10 em 10. Sempre igual, de igual em igual, 10 em 10. Ah, professor, de 100 para 110, 110 para 120, 120 para 130. Então, a pergunta, alguma coisa está se mantendo constante. Daí o significado desse termo, uniformemente. A pergunta é, quem é que está se mantendo constante? É a velocidade? Jamais. Porque se fosse a velocidade, seria um movimento uniforme, onde a velocidade é constante. Mas nesse movimento aqui, a velocidade varia. Então, quem é variado? A velocidade. Então, gente, no fim das contas, nesse primeiro momento, é para você entender o significado aqui dos termos. O nosso significado, a linguística da nossa linguagem, o nosso português, o que significa esses termos? Ah, movimento, retilíneo, uniformemente, variado. Então, alguma coisa está mudando. Variado é porque está mudando. Quem é que está mudando? Então, gente, nesse primeiro momento, basta você entender esse significado. Entender o que significa os termos. Uma vez entendendo o que significam os termos, quem é que se mantém dessa forma? Quem é que se mantém variado? A velocidade. Então, a característica importante, importantíssima do movimento retilíneo uniformemente variado é que quem está variando é a velocidade. Enquanto que no movimento retilíneo uniforme, a velocidade era constante. Então, gente, as provas, algumas provas teóricas, algumas questões teóricas do Enem, eles, por incrível que pareça, caem essa questão. Perguntando, no movimento retilíneo uniforme, quem é que está variando? A velocidade. No movimento retilíneo uniforme, o que é que acontece com a velocidade? Ela é mantida constante. Por isso que é uniforme. Velocidade constante. Aí a pergunta agora, e quem é que é uniforme? Ou seja, existe alguma coisa que se mantém constante. E é exatamente a próxima grandeza física. Porque até agora não viram essa próxima grandeza física. Quais foram as grandezas físicas que viram até agora? Vamos lá? As grandezas físicas que nós vimos aqui, professor, no movimento retilíneo uniforme. Foi, primeiro, ΔS, depois, ΔT, e a consequência dessas duas grandezas me gerou o quê? Uma terceira, chamada velocidade. Então, no movimento retilíneo uniforme, nós trabalhamos só três grandezas físicas nesse assunto. Ah, professor, ΔS, ΔT e velocidade. E agora, professor, nesse movimento retilíneo uniformemente variado, vai ter uma outra grandeza? Exatamente, vai aparecer uma quarta grandeza. Que quarta grandeza é essa? É exatamente a grandeza chamada A. Alguém sabe o que significa A? A de aceleração. Então, aceleração do carrinho. O que significa a aceleração do carrinho?
É exatamente a ideia que nós temos intuitiva do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, o significado dessa palavra aceleração. O camarada está lá no carro, assistindo uma corrida de Fórmula 1, a gente vai e ouve lá o locutor narrando lá a corrida e diz o seguinte: o carro começou a acelerar, acelerando, ele está acelerando, ou seja, porque está o quê? Aumentando a velocidade. O camarada está lá no carro, pai, acelera o carro. Então, acelerar é o quê? Aumentar a velocidade. Se eu estou aumentando ou diminuindo? Estou mudando. A minha velocidade está variando. Então, observação importantíssima desse movimento são essas duas características aqui, olha. Primeiro, eu vou ser um movimento uniformemente e variado, ou seja, eu vou estar variando, mas variando de forma uniforme. Ah, professor, aqui está variando, olha. Está variando de 100 para 110, para 120, para 130. Todos esses valores estão variando. Mas mesmo variando, alguém se mantém constante. 10 em 10. Então, quem é que está variando? Quem está variando é a minha velocidade. Olha aqui, ó, característica importantíssima, velocidade variando. E quem é que está se mantendo constante, de 10 em 10? Isso vai ser exatamente a aceleração. A aceleração se mantém constante. Então, para finalizar, vamos lá, gente. Só identificar a identificação aqui do significado de cada um dos termos. Termo a termo, o que significa? Ah, professor, está variando. Variando é com relação a quem? A velocidade. Porque a minha velocidade nesse movimento, ela sempre vai estar variando. Ou aumentando, ou diminuindo. Fiz aqui o exemplo aumentando. Mas podia ser diminuindo. Vamos dizer 100, depois 90, 80. O próximo ia ser quanto? 70, 60. Ou seja, eu iria estar diminuindo de 10 em 10. Então, ou eu posso estar aumentando de 10 em 10, ou eu posso estar diminuindo de 10 em 10. Mas não importa se é aumentando ou diminuindo. É variando. Se a minha velocidade está variando, é um movimento variado. Mas alguém está sendo mantido constante. Quem está sendo mantido constante? A aceleração. Então, gente, esse termo variado é com relação à velocidade. Esse termo, uniformemente, é com relação à aceleração. Com relação à aceleração. Então, para finalizar, se a minha velocidade está variando, ah, professor, é porque o carrinho está acelerando. É o exemplo que a gente disse. O camarada está lá dentro do carro com o pai, acelera. Se ele vai acelerar, é porque ele vai aumentar a velocidade. Ah, está aumentando a velocidade, está acelerando. Pisa fundo, acelera. Então, se ele está aumentando a velocidade, consequência disso, tem aceleração. Então, gente, não é que no movimento retilíneo uniforme vai ter essas duas características. Ele vai ter o uniformemente e vai ter o variado. Não, é que um é consequência do outro. Por ter velocidade variada, a minha velocidade ser variada, por ter a velocidade variando, eu vou ter aceleração. Então, eu posso até definir o significado de aceleração. O que é aceleração? A aceleração é ter velocidade variando. Se eu tenho velocidade variando, eu tenho aceleração. Ah, professor, e no movimento retilíneo uniforme? A minha velocidade era o quê? A minha velocidade era constante. Então, pela definição de aceleração, eu posso dizer a consequência do que eu tinha aqui no movimento retilíneo uniforme. Ah, professor, o que é movimento retilíneo? A minha velocidade é constante. Velocidade muda? Não. Se a velocidade não muda, a aceleração é quanto? Nesse caso aqui, a aceleração é quanto? Vamos lá? Qual é a definição de aceleração? Só existe aceleração se tiver o quê? Variação de velocidade. Ah, professor, a minha velocidade está variando. Se a velocidade está variando, consequência direta, tem aceleração. Por quê? Porque a definição de aceleração é que só existe aceleração se a minha velocidade for variada, se tiver variação de velocidade. Está tendo variação de velocidade, consequência, tem aceleração. Ah, professor, não existe variação de velocidade. Não está tendo variação de velocidade, a velocidade é constante. Consequência, existe aceleração? Não existe. A aceleração é zero. Não existe. A aceleração é igual a zero, ou outra maneira de representar isso daqui. A aceleração não existe. Não existe aceleração. A outra maneira que você representar seria dessa outra maneira aqui, ó. Não existe a aceleração. Então, as duas maneiras. Ah, professor, velocidade constante. O que significa velocidade ser constante? Não tem variação de velocidade. Se não tem variação de velocidade, não existe aceleração, ou seja, a aceleração é zero. Por quê? Porque a definição de aceleração, a condição é que tem o quê? Variação de velocidade. Se a minha velocidade está variando, tem variação de velocidade, consequência, logo vai ter aceleração. Ou seja, tem variação de velocidade, professor. Se eu tenho variação de velocidade,
é porque vai existir aceleração. Existe aceleração. Então, existe ou não existe? Só vai existir aceleração se tiver variação de velocidade. Tem variação de velocidade, existe aceleração. Ah, professor, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, é porque não está variando. Não tem variação de velocidade, não existe aceleração. Então, gente, é isso. Nesse primeiro momento, essa primeira ideia é você entender o significado do que é o movimento retilíneo uniforme. Próximas aulas, nós vamos ver as formas. Tá, professor? Já entendemos o que é o movimento. Agora, como são as formas? Quais são as formas? Como é que se usa as formas? Como é que se resolve situações sobre o movimento retilíneo uniforme? É isso aí. Parabéns a todos. Boa sorte.